Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos de volta para mais uma aula sensacional, mais uma aula maravilhosa de física. Essa disciplina que não tem erro, hein? Essa disciplina que não tem defeito. Não tem. Você pode dizer no comentário, professor, tem esse defeito. Você está enxergando errado. Essa disciplina é sensacional, maravilhosa. Meu nome é professor Matheus Tainan. Você já me conhece, né? Já está assistindo aí as minhas aulas há muito tempo. Então, vamos aqui comigo, vem comigo, vamos trabalhar mais um pouquinho com esse negócio aqui, com esse negócio maravilhoso, rumo à sua aprovação nesse projeto maravilhoso, construindo vencedores e transformando vidas. Vem comigo, cola comigo que é sucesso, que aqui você vai fazer física, não é que você falou? Tudo bem. Vai colocar lá na sua primeira opção física, lá em segundo você pode colocar medicina, se você quiser. Beleza? Vamos fazer umas atividades hoje? Hoje a nossa aula, pessoal, é só sobre exercícios. Senti a necessidade de colocar para vocês essas aulas apenas como se fosse um bloco apenas com resolução de exercícios, tá? Hoje eu trouxe aqui para vocês 9 exercícios para a gente resolver. Vamos fazer com calma, vamos fazer tranquilo. Já pega aí seu material, pega seu caderninho, começa a anotar, larga essa calculadora aí, rapaz. Deixa essa calculadora de lado, que hoje a gente vai fazer cálculo na mão. Cálculo bonitinho, tá? Tá assistindo as aulas de matemática? Tudo bem, isso aí. Aqui a gente vai precisar usar aqui algumas transformações, algumas multiplicações com número decimal, e lá nas aulas de matemática o professor está fazendo isso excelentemente. Beleza? Vamos começar? Vamos falar hoje, olha o tema, velocidade e aceleração. Lá nas nossas primeiras aulas, né, falamos um pouco sobre esses conceitos de velocidade e aceleração. Eu tenho certeza que você se lembra de tudo. Lembra, não lembra? Então maravilha. Pega lá seu copo de água, pega seu cachorro quente e vamos fazer várias questões hoje sobre esse assunto. Como eu imaginei que às vezes a gente tinha esquecido da parada, então o que eu vou fazer? Vamos fazer um relembrando aqui? Vamos relembrar essas fórmulas de velocidade e de aceleração? Então vamos lá. Velocidade média é a mais simples de todas, né, gente? A mais de boinha, a mais tranquilinha, a mais bonita de todas. Delta S sobre delta T. Pessoal, essa daqui não tem... tá, eu sou obrigado a falar. Ela é bem mentirosa, tá? Ela é bem mentirosa. Ela não é tão exata dessa forma, tá? Como a gente pensa. Por quê? O nosso universo ele é acelerado, certo? E a velocidade média, ela não se importa com isso. Se você sai da sua casa e vai para a escola, você passa por quebra-mola, você tem que esperar às vezes um carro passar na pista para depois você passar, certo? Você faz uma curva, certo? Você não está sempre com a mesma velocidade. E essa fórmula, ela pensa que sim, tá? Ela não se importa com curva, não se importa com quebra-mola, não se importa com faixa de pedestre, nada. É assim, ó, se você saiu a 10 km por hora, você chega lá a 10 km por hora e nada te impede. Beleza? Tranquilão? Essa é a fórmula de velocidade média. Vamos falar de unidade de medida? Relembrar, né? Que isso aqui você já sabe. A minha distância vai ser dada em metro. O meu tempo vai ser dado em segundos. Logo, a minha velocidade média, metro por segundo. Ah, professor, só isso? Fácil demais, hein? Fácil demais. Essas unidades são as unidades do nosso Sistema Internacional, tá? O Sistema Internacional de Unidades trata a velocidade média como metro por segundo. Beleza? Tem outra unidade, professor? Tem a unidade usual. Qual que é a nossa unidade usual de velocidade, pessoal? Lá no carro, lá, quando você está de boa dirigindo, não, né? Que você não dirige ainda, você está lá no carona. Quilômetro por hora. Não é? Quilômetro por hora. Pode usar, professor? Depende da questão. Tem questão que aceita você usar, porém tem questões que pedem para você deixar no Sistema Internacional de Unidades. Beleza? Então, se eu tiver que utilizar, vamos lá na tela, gente. Se eu precisar usar quilômetro por hora, o que isso significa, amores? Que a minha distância vai estar em quilômetros obrigatoriamente e o meu tempo tem que estar em horas. Beleza? Como é que eu faço essa transformação, professor? Volta aqui para mim. Eu sei que 1 quilômetro tem quantos metros? 1 quilômetro tem 1000 metros. Muito bem. Então, se eu precisar fazer essa transformação, 1 quilômetro 1000 metros, regrinha de 3, só multiplicar cruzado. Show?
E uma hora, professor? Uma hora tem quantos minutos? Uma hora tem 60 minutos. Mas o meu tempo é em segundos. E aí, gente, uma hora tem quantos segundos? Tá sabido, hein? Uma hora tem 3.600 segundos, tá? Normalmente a gente não precisa usar essas transformações, não. Mas se tiver, que a questão é um pouco mais complicada, beleza? Então, 1 quilômetro tem... Eu vou escrever aqui para vocês também. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Beleza? Então, no caso, se eu precisar transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, daqui para cá, se eu quiser transformar daqui para cá, basta dividir para 3,6. Tá, professor, por que 3,6? Tá simples, né? 3.600 dividido para 1.000 dá 3,6. Show de bola? Então, na tela, anota, é anotar mesmo, tá? Não é para tirar foto nem tirar print, não. Anota, dá pausa aí no vídeo e anota. Essas são as nossas unidades da querida fórmula de velocidade média. E a aceleração, gente? Aceleração. A aceleração já é um conteúdo bem diferente. Bem diferente. E se você está assistindo as aulas, que eu tenho fé, eu tenho certeza que você está assistindo. Você observou que dentro da mecânica, que é esse assunto que a gente está falando, aqui é cinemática, cinemática está dentro da mecânica. Dentro da mecânica, vai ter aceleração em quase tudo. Quase tudo vai aparecer aceleração. Ou seja, esses conceitos iniciais que a gente está falando aqui agora vão se estender para muita coisa na frente, tá? Muita coisa na frente. Então, por isso que eu trouxe para vocês essa aula específica de exercícios pra gente, ó, matar. Se cair no seu vestibular, isso aí vai ficar, ó, easy, easy. Inclusive, hoje a gente vai fazer uma questãozinha que caiu no Enem, que, meu amigo, que questão incrível, que questão legal. Vocês vão adorar, vocês vão adorar. Vamos lá, então, voltando para a tela. A aceleração, eu nem vou colocar aqui, gente, aquela fórmula mais simples, porque eu vou colocar assim, pensando bem, eu vou colocar ΔV sobre ΔT. Essa fórmula, pessoal, a gente dificilmente usa, tá? Porque o nosso pacote de fórmulas de aceleração começa lá a partir do vovô e vovó ainda o quê? Ainda trabalham. Vovô e vovó ainda trabalham. Essa é a fórmula, uma das fórmulas para achar a aceleração. A segunda fórmula é aquela lá do ΔS. Lembra o que é ΔS? Variação de espaço. Velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Tá? Volta aqui para mim. Essa é a fórmula de aceleração quando eu tiver distâncias, tá? Se você tiver distâncias, essa fórmula vai ser utilizada para achar a aceleração. Show? E por fim, por último, nós temos a nossa famosíssima equação de Torricelli, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Essa, pessoal, é a única fórmula, se vocês observarem aí, ó, dá uma olhadinha de novo, nessas 4 fórmulas de aceleração. Ela é a única que não tem tempo. Loucura, né? Torricelli era um físico que falava um pouco sobre pressão, ele falava sobre a parte de termologia. Então ele veio para a parte da mecânica só para criar essa fórmula. Ele desenvolveu essa fórmula e depois voltou lá para a pressão atmosférica. Beleza? Loucura, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o Torricelli nas aulas de termologia. Beleza? Então essas são as fórmulas para aceleração, tá? Essa que eu circulei. Vamos lá na tela para ficar mais fácil para você enxergar. Essas duas aqui que eu circulei vão ser as mais utilizadas hoje, tá? Nas aulas de hoje, tá? Não quer dizer que elas que essa outra aqui não é utilizada, tá? Ela também é utilizada, porém com menos intensidade do que essas duas últimas, tá? Por quê, professor? Você percebeu que essa aqui, ó, ela é um pouco mais simples, né, que as outras. Por isso que o pessoal que gosta de elaborar essas questões de vestibular, eles gostam de fazer um pouco mais difícil. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então, relembrou as fórmulas, vamos falar de exercícios, só pra gente relembrar, amores. Aceleração, metro por segundo ao quadrado, tá? Unidade de medida. Aqui a gente dificilmente vai ter outra unidade de medida, tá? A gente vai utilizar apenas essa metro por segundo ao quadrado, beleza? Distância, a gente sabe que continua sendo em metros, certo? E a minha velocidade, metro por segundo. Observe que tudo que tem essa bolinha, todas essas velocidades que tem a bolinha embaixo, significa inicial, tá? Nossa velocidade inicial, e se não tem nada, é a nossa velocidade final. Beleza? Vamos lá? Tá preparado? Bebe um golinho de água. Bebe um golinho de água e vamos iniciar. Nossa primeira atividade de hoje já está na tela.
Qual é a velocidade escalar média? Olha o que ele pediu, que diferente. Pediu em km por hora. De uma pessoa que percorre 1.200 metros em 20 minutos. Olha que maravilha, gente. Que maravilha. O que ele fez aqui? Ele te pediu a velocidade em km por hora, mas ele te deu as unidades tudo errada. Tudo errado. Por quê? A minha distância está em metro e olha lá meu tempo. Meu tempo está em minuto. Então, ó, vamos lá. Vamos fazer aqui um negócio diferente para resolver essa questão. Qual que é a fórmula mesmo? Na tela. Velocidade média delta S sobre delta T. Correto? Correto, professor. Gostei. Qual que é a minha velocidade média aqui? A velocidade média é o que a gente quer descobrir. Então, velocidade média continua. Qual que é a minha distância, professor? A minha distância é 1.200. Posso colocar 1.200? Volta aqui comigo. Volta aqui. Posso colocar 1.200? Não pode. Por quê? Ele me pediu para que seja em quilômetros e o meu tempo tem que estar em horas. Tá? A minha distância tem que estar em quilômetros e o meu tempo obrigatoriamente precisa estar em horas. Então, volta lá na tela para ficar mais fácil para você enxergar. Quanto que é 1.200 dividido para 1.000? 1,2. Muito bem. E minutos? Para transformar em horas, tem que dividir para quanto, gente? 60. Boa. Quanto que dá 20 dividido para 60? Fala para mim. Larga essa calculadora, rapaz. 20 dividido para 60, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. 20 para 60. Eu vou cortar esse zero com esse. Eu vou ter 2 sobre 6. 2 sobre 6. Tá assistindo as aulas de matemática, né? Ótimo. Muito bem. Então você aprendeu lá que eu posso simplificar frações, não posso? Então eu vou dividir por 2. Divide por 2, divide por 2. 2 dividido para 2 dá 1. 6 dividido para 2 dá 3. Então beleza. O meu tempo vai ser 1 sobre 3. Ah, professor, como assim? Por que desse jeito? Calma que a gente não está usando calculadora. Se você não está usando calculadora, vamos tentar do jeito mais fácil, pô. Assim é um pouco mais fácil, tá? Mesmo que você ache esquisito fração, mas fração é mais fácil de trabalhar do que número decimal. E é muito mais elegante, pô. Uma fração é muito mais elegante do que um número decimal. Beleza? Volta na tela. Como que eu faço uma divisão de fração? E como é que é? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Gente, o 1 é elemento neutro na matemática, certo? Então, é na multiplicação e divisão, tá? Então, esse 1 aqui embaixo serve para alguma coisa? Então, eu posso cortar. Então, a minha velocidade média vai ser 1,2 vezes 3. Ah, não, gente, aí ficou fácil demais. Pelo amor de Deus, hein? Quanto é que dá isso aqui? Você tem R$1,20 e vai multiplicar isso por 3. Ué, professor, 1,20 vezes 3 dá 3,60. Caramba. Professor, é só isso? Você acredita que é só isso? E você percebeu que é questão de concurso, né? A gente sabe que aqui, né, nas aulas de física e nas outras aulas que eu também estou assistindo o pessoal gravar, só aula top, gente. Meu Deus do céu. Só aula sensacional. As questões aqui são de concurso, tá? Quando eu falo de concurso, é vestibular, tá? Vestibular tradicional, Enem, PAS, enfim, ou vestibulares de outras instituições. Só tem coisa aqui de alto nível, tá? Alto nível. Então tá aí, olha lá uma questãozinha maravilhosa que marcaremos, no caso, a letra B, 3,6. Na tela de novo, anota no seu material, anota. Foi? Anotado? Posso passar? Próxima questão, questão de número 2. Sesgran Rio. Volta aqui comigo, gente. Vou te fazer um desafio. Não só para essa questão, mas daqui para frente. Antes de eu começar a resolver a questão, dá pausa e tenta resolver sozinho. Bora. Vou colocar na tela para ficar mais fácil. Vai lá. Dá pausa, tenta resolver. Foi? O que você achou? Difícil? Então vem comigo. Vem comigo que a gente vai matar esse negócio aqui agora. Uma pessoa correndo percorre 4 km com velocidade escalar média de 12 km por hora. O tempo do percurso é... Gente, coisa linda, hein? Coisa linda, coisa bonita. Porém, observem que ele te deu a resposta em minutos. O que eu vou fazer aqui, gente? Vamos lá, cola comigo. Vamos lá. Aqui, ó, velocidade média é delta S sobre delta T. Perfeito? Perfeito. Qual que é a velocidade que ele falou para vocês na questão 12?
Antes de mais nada, as unidades, bota aqui comigo, bota aqui. As unidades estão corretas? Sim. A minha velocidade é quilômetro por hora e meu tempo está em quilômetro, perfeito. Qual que é a diferença? A diferença é que meu tempo vai estar em horas. Depois que esse tempo estiver em horas, você achar esse tempo em horas, daí a gente transforma para minuto e ó, sucesso, um mel. Minha velocidade é 12. Qual que é a minha distância? A minha distância é 4. E o tempo? Não sei. O tempo é o que eu quero descobrir. Esse delta T tá dividindo. Como é que ele vai pra lá? Multiplicando. E esse cara vem pra cá. Só trocar de lugar, né, gente? Troca de lugar. Então, o meu delta T vai ser... de novo. Eu sempre falo isso e vou falar até eu achar que a gente não precisa mais escutar. Quem está passando dividindo é o 12 e não o 4. O 4 já está lá. Então, vai ficar 4 dividido para 12. E não 12 dividido para 4. O 12 que passou dividindo. Por que eu estou falando isso? Se você colocar 12 dividido para 4, quanto que é 12 dividido para 4? Dá 3, né? Não tem 3 lá na resposta? Tem. Você já ia errar por besteira. Tá? Então, atenção que quem passa dividindo aqui, quem está passando dividindo, é o 12. Logo, ele vai ficar no nosso denominador. Volta lá comigo. Vamos lá. 12 dividido para 4 dividido para 12. Professor, eu não quero fazer essa divisão, acho difícil. Vem comigo. Dá para dividir tudo por 4, não dá? Delta T. 4 dividido para 4 dá 1. 12 dividido para 4 dá 3. Perfeito. Vamos interpretar agora? Vamos interpretar? Aqui falou que é 1/3 de hora, pessoal. O que é 1/3 de hora? Uma hora tem quantos minutos mesmo? Uma hora tem 60, né? 60 minutos. Se uma hora tem 60 minutos e eu quero 1/3 disso, eu vou pegar esse 60 e vou dividir para... Boa, garoto! Por 3. Quanto que dá, gente? 60 dividido para 3? Então. Lindo, maravilhoso, cheiroso. Igual meu amigo professor Luiz. Lindo, maravilhoso e cheiroso. Letra C. 20 minutos. 20 minutos. Tá aí na tela pra vocês. O que vocês acharam? Vocês tinham achado esse 20 aí? Larga essa calculadora, rapaz. Eu tô de olho, pô. Larga essa calculadora. Vamos fazer cálculo aqui na mão, tá? Esses cálculos aqui, gente, dá pra gente fazer na mão, tranquilamente, tá? É óbvio que vão ter alguns mais difíceis que a gente vai precisar de um artifício um pouco mais avançado. Mas esses daqui, pô, pelo amor de Deus, vamos lá. Vamos fazer esse trem aqui na mão. Beleza? Então na tela, anota no seu material, dá pausa aí e vamos pra questão de número 3. Tá na tela pra vocês. Essa questão é legal, gente. Nossa senhora, essa é divertida. Um carro mantém uma velocidade escalar constante de 72 km por hora. Em 1 hora e 10 minutos, ele percorre em quilômetros a distância. Olha só que legal, gente. Ele já deu todas as unidades que a gente precisa. Ele te deu a velocidade média é 72 km por hora. Ele me pediu a minha distância em quilômetros, ou seja, eu não vou precisar fazer transformação aqui. A única coisa que eu vou ter que transformar é o quê? Meu tempo. Que aí ele foi do mal. Aí foi do mal. 1 hora e 10 minutos. Professor, é só colocar 1 hora e 10 minutos, é 1,10 horas, não é não? Eu posso colocar 1,10? Rapaz, se eu fizer isso, eu tô quase tendo um infarto aqui, ó. Eu vou até apagar esse negócio aqui, ó. Nossa senhora, Deus me livre. Apaga. Se você pensou em colocar 1,10, você tá totalmente errado. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso, professor? Não posso fazer isso de jeito nenhum. Tá? Então, olha só, qual que seria a ideia aqui? Você ia pegar o 10, ia fazer uma regra de 3, ia transformar esse 10 minutos em horas, ia dar um valor muito pequeno, você ia somar com essa hora, ia ser um trabalhão. Mas aqui a gente está no projeto Construindo Vencedores. Aqui a gente pensa além. Exatamente. Então o que eu vou fazer? Esse 72 km por hora significa o quê? Que a cada 1 hora eu vou percorrer 72 km. Então vamos escrever aqui, ó, na tela. Então em 1 hora eu vou percorrer 72 km. Gente, 1 hora, vou apagar aqui, hein? 1 hora tem quantos minutos mesmo? 60, né? Tudo bem. Então, em 60 minutos eu vou percorrer 72 km. Mas quanto tempo que eu tenho? Eu tenho 1 hora e 10. 1 hora e 10 é 70 minutos, concorda? 1 hora tem 60 minutos, mais os 10, 70 minutos. Isso aqui equivale a X. Professor, regra de 3. Você assistiu uma aula que eu gravei sobre velocidade média?
A gente comentou um pouco que velocidade média é uma regra de 3, não é? Você só multiplica cruzado, normalmente você tem os seus valores. Beleza? Então, voltando aqui na tela. Posso cortar esse zero com esse? Conta de preguiçoso, claro que a gente pode, pô. Como é que eu faço aqui? Multiplica cruzado, ó. 6 vezes x, 6x. 7 vezes 72, tá aqui, ó. 72 vezes 7. Vou colocar desse jeito, vai ter aqui comigo. Vou colocar desse jeito porque... pra gente, né? Larga essa calculadora, rapaz. Larga isso aí, vamos tentar entender. Vamos lá. Esse 6 está multiplicando, passa pra lá como? Tudo bem. 72 vezes 7 dividido por 6. Professor, por que você fez isso? Posso simplificar, eu posso dividir, melhor dizendo, dividir 72 para 6? Posso. Quanto que é, gente, 72 dividido para 6? De cabeça aí, ó, 12. 12 vezes 7. Muito mais fácil fazer 12 vezes 7 do que pegar o 72 e multiplicar por 7 e depois dividir por 6. Professor, eu posso fazer isso? Claro que posso. Tá assistindo as lojas de matemática? Lá o professor explicou direitinho esses processos de simplificação. Beleza? Então vamos lá, de novo. Então ficamos com 12 vezes 7. Quanto que é 7 vezes 2? 14. Vai 1. 7 vezes 1, 7 mais 1, 8. Então o meu x vai ser 84. No caso aqui ele pediu quilômetros, né? Quilômetros, distância. 84 quilômetros. 84 quilômetros, letra D. Fácil demais, hein? Fácil demais. Tá na tela para vocês, questão de número 3. Dá pausa, anota no seu material e vambora para a questão de número 4. Segue o mesmo desafio, Vou colocar aqui na tela para você ler, dá pausa, ler, tenta resolver, mas tenta mesmo, tá? Não me engana não, rapaz. Não me engana não. Tô de olho em vocês, viu? Coloca na tela aí, dá pausa, tenta resolver e vamos fazer juntos? Vamos lá? E aí, o que você achou? Você achou 2, 3, 0, 8, 12? Vamos ler? Vamos lá. Um elevador movimenta-se no sentido ascendente e percorre 40 metros em 20 segundos. Em seguida, ele volta à posição inicial, levando o mesmo tempo. Ou seja, nesse caso ele desce. A velocidade escalar média no elevador durante todo o trajeto vale. Precisa fazer conta, gente? Não precisa fazer conta. Por que, professor? Quantos metros que ele subiu? 40. Quantos metros que ele desceu? 40. Quanto que dá 40 menos 40? Falei. 0. 40 menos 40, 0. A velocidade escalar, ó, é isso aqui que deixa a questão fácil. A velocidade escalar média. A velocidade escalar média é 0. Nossa, professor, não acredito. Acredite. Questão de concurso, ó. Questão de vestibular. Caiu do vestibular. Era só pra você fazer isso. Eu me lembro de uma questão do bombeiro que teve há uns anos atrás, 2 anos ou 3 anos atrás. Caiu uma questão desse jeito também. Acredita? Exatamente desse jeito, tá? Que depois que você lê essa questão, você perceberia que essa velocidade era 0. Loucura, né? Nem precisei de fazer cálculo, gente. Questão 4 tá aí, feita na tela pra vocês. Próxima questão, vambora? Questão de número 5. Questão teórica, hein? De novo, dá pausa aí, tenta fazer e vambora. Quais das alternativas apresentam as unidades de medidas correspondentes às grandezas físicas estudadas na velocidade média? O que separa a física da matemática? A principal separação, unidade de medida. Muito bem. Se a gente não sabe unidade de medida, tá? Larga a mão, né? Larga a mão. Vamos lá? A velocidade média é medida em metros por segundo ao quadrado? Não. Falso. Não é ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado é unidade de aceleração. O tempo é medido em segundos? Check. Muito bem. Tempo é medido em segundos. Corretíssimo. O deslocamento inicial é medido em metro por segundo? Não. Não. Por segundo deixa errado. Deslocamento inicial é medido apenas em metros. Olha lá. O deslocamento final é medido em metros? Ó, esse final e esse inicial, ele tá ali só para confundir mesmo, tá? Tanto faz ser final ou inicial, a unidade continua a mesma. Então, como é que foi o nosso gabarito? Falso. A primeira tá falsa. O tempo é medido em segundos? O tempo é medido em segundos. Verdadeiro. Deslocamento é metro por segundo? Não. Falso. E o último? Deslocamento é em metros? É verdadeiro.
falso, verdadeiro. Ou seja, a segunda e a quarta são verdadeiros, segunda e quarta verdadeiros, letra D. Tá lá na tela pra vocês. Letra D, questão de número 5. Fácil, hein? Essa foi de boa. Você conseguiu acertar? Tá conseguindo acompanhar os conteúdos? As aulas estão tranquilas? Coloca aí no comentário pra mim, dá esse feedback, eu quero saber como é que tá. Vai que você fala assim, professor, preciso... Fala de novo essa parte, fala de novo. Ixi, sem problema. Manda até um áudio pra você te explicando melhor. Beleza? Tranquilo? Vamos pra questão de número 6? Questão de número 6 na tela. Outra questãozinha teórica, hein, amores? Um motorista de aplicativo, traçando a rota para chegar ao seu destino, nota que o tempo necessário para cumprir seu trajeto está quase o dobro que no dia anterior. Com isso, ele conclui que... O que você acha? Fala pra mim. O que você marcaria nessa questão se fosse a prova da sua vida? E aí? Vamos olhar? Vamos. Eu te ajudo. Vem comigo. Letra A. A velocidade média no percurso é maior, visto que o tempo de deslocamento... O quê? O que é isso? O quê? Não, pelo amor de Deus. Não, erradíssimo. Não vamos nem comentar, né? Que loucura. Letra B. A velocidade média no percurso é a mesma, pois ela independe do tempo gasto? Maria. Não, pelo amor de Deus. Não, ele mesmo fala na questão, né? O tempo dobrou, então a velocidade depende sim do tempo. Letra C. O tempo parado no trânsito diminuirá significativamente sua velocidade média. Significativamente sua velocidade média. Beleza. Adorei. Linda, maravilhosa. Incrível. D. A velocidade média não muda, pois o tempo parado no trânsito não deve ser levado em consideração. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, é erradíssima também. Essa questão aqui, questão maravilhosa. Coloquei ali para te dar uma felicidade quando você... Professor, letra C, isso aí sem dúvida. Letra C é o gabarito correto. É isso aí. Questão de número 6. No bolso, gente, no bolso. Vamos avançar? Tá cansado? Bebe uma aguinha, pô. Bebe uma água, dá uma pausa, vai lá, bebe uma água. Pega lá uma jujubinha, traz umas pra mim também. Vamos lá, uma jujubinha pra gente comer. E vamos continuar nossos estudos? Vambora? Vamos lá? Na tela, questão de número 7 pra vocês. Lembra que eu falei que ia ter uma questãozinha do Enem? Gente, essa questão eu me senti muito feliz resolvendo. Então eu espero que você também fique extremamente feliz ao resolver. Vamos junto nessa? Vamos junto? Vamos junto. Um motorista que atende a uma chamada no celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do seu tempo de reação. Considerando, olha quantos motoristas? 2, então já sei que eu vou ter que fazer 2 cálculos, hein? O primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Olha aqui. O que significa esse 1 metro por segundo ao quadrado, gente? Que a cada 1 segundo eu vou aumentar a minha velocidade em 1 metro por segundo. Tá? É loucura, né? A aceleração é um pouco difícil de entender, mas é isso. Quando se passarem 2 segundos, a minha velocidade aumenta 2 metros por segundo. Beleza? Essa informação é extremamente importante para a gente resolver. Vamos voltar lá. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. 1 minuto a mais para iniciar a frenagem. Perfeito, maravilhoso. Qual distância o motorista desatento percorre? Percorre o quê? A mais do que o motorista atento até a parada total do veículo. Vamos por partes? Eu separei essa questão aqui em 4 partes para a gente resolver, tá? Então vamos lá, uma a uma, na tela. O motorista atento é o mais simples de todos. Por quê? Ele percebeu, ele estava a essa velocidade de 14, aliás, os dois estavam. Ele percebeu o perigo e já pisou no freio instantaneamente e parou o seu carro. Gente, a questão deu tempo para vocês? Não, a questão não deu tempo. Se ela não deu tempo, então, equaçãozinha de Torricelli. Pessoa... volta aqui comigo, volta aqui.
Isso aqui se trata de uma desaceleração, correto? Eu vou colocar até numa cor aqui bonita para vocês no marca-texto. Aqui, ó. Não vou botar amarelo não. Vou colocar... Vamos colocar aqui vermelho. Isso se trata de uma desaceleração. Olha lá na tela, gente. Desaceleração. O que isso significa, gente? Que eu estou parando. Se eu estou parando, a minha fórmula vai ficar negativa. A gente falou sobre isso, tá? Volta lá na aula de aceleração que a gente falou sobre isso. 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. O deslocamento é o que eu quero descobrir. Então a equação de Sturridge, ó, cai aqui linda e maravilhosa para a gente conseguir resolver essa questão. Pessoal, qual que é a minha velocidade final? Minha velocidade final é 0. Eu parei meu carro, o carro foi parado. Então, a velocidade final é 0. Qual que é a inicial? 14. 14 ao quadrado menos 2 vezes. Qual que é a minha aceleração? No caso, desaceleração, 5. 5. Vezes o meu deslocamento. Qual que é o meu deslocamento? Não sei, é o que eu preciso descobrir. Bom, aqui é o quadrado, desculpa. 0 ao quadrado dá 0. Então tá aqui 0. 14 ao quadrado, 196. Larga essa calculadora, rapaz. Vamos fazer esse trem na mão. 2 vezes 5, 2 vezes 5 é 10, vezes o D. Esse cara aqui está positivo, passa para lá negativo. Menos 196 igual a menos 10 vezes D. Esse 10 está multiplicando, passa para lá como? Dividindo. Então, o meu deslocamento vai ser menos 196 dividido para menos 10. Menos com menos dá mais. Então eu tenho aqui 19,6 metros. Acabei a questão, professor? Acabamos metade da metade da metade da questão. Acabou aqui agora. Tá? Esse daqui é o deslocamento do motorista atento. Tá? Então ele estava dirigindo, observou a parada, pisou no freio instantaneamente. Depois de 19,6 metros, o carro está totalmente parado. Beleza? Já o nosso segundo motorista, o desatento, aí o negócio fica um pouquinho mais... É mais legal. Desatento. O nosso desatento, o que ele vai fazer, gente? Eu vou precisar fazer 2 cálculos para ele. Por quê? Eu vou precisar fazer um cálculo para descobrir o quanto que ele andou a mais. Porque ele ficou 1 segundo andando a mais do que o outro. E vocês vão observar, cara, ele andou 1 segundinho a mais. Você vai ver o quanto que foi. O quanto que foi. Vamos lá. Então, o quanto que ele andou a mais. Depois de 1 segundo, depois que passou-se esse 1 segundo, ele começou a frear. Então vamos lá. Ele começou a frear depois de 1 segundo que ele percebeu lá a parada. Correto? Correto. Então a minha outra velocidade, ele estava 14 mais. Deixa eu até fazer aqui bonitinho para vocês, ó, pra gente não se perder. Vamos lá, ó. Vou colocar aqui na tela para vocês, acompanhem. Caneta. Eram 14 metros por segundo mais 1 metro por segundo ao quadrado, ou seja, 15 metros por segundo vai ser a minha nova velocidade. Perfeito? Perfeito, perfeito. Então deixa essa informação guardada aqui, tá? Qual que foi então, quando ele começou a frear? Essa primeira parte que a gente vai calcular é o quanto ele andou a mais, tá? Eu vou escrever aqui pra vocês. Andou a mais. Ele andou a mais, isso aqui é um N, tá? Andou a mais. Então, a minha velocidade final foi 15, foi o quanto que ele andou a mais, né? Ele chegou em 15. A velocidade inicial era 14. Estou usando essa fórmula aqui, tá, gente? Essa fórmula aqui a gente vai usar em todas as partes. Menos 2 vezes. Professor, qual que é a aceleração? É 5? Não, a aceleração não é 5. A aceleração é 1, tá? Esse daqui, ó. Esse 1zinho. Deixa eu botar destacado pra vocês aqui, ó. Não, errei. Marca texto. Vou botar o amarelo aqui pra ver se fica melhorzinho pra vocês, ó. Essa é a minha aceleração, correto, gente? Então, minha aceleração é 1 vezes o deslocamento. Quanto que deu 15 ao quadrado, gente? 15 ao quadrado, 225. Igual. 14 ao quadrado, acabamos de fazer ali, ó. 196 menos 2 vezes 1, que é 2, vezes o meu deslocamento. Perfeito, perfeito, perfeito. Ah, esse aqui é mais, tá? Esse aqui é positivo, tá, pessoal? Positivo porque aqui a gente não tá freando ainda, né? Aqui é o tanto que eu andei a mais. Esse cara aqui tá positivo, vai pra lá negativo. Quanto que deu, gente? 296... Desculpa, 225 menos 96.
Quanto é que é? Tô esperando. Ih, pessoal, não sei não. Vamos fazer aqui. 225 menos 196. Pede emprestado, 1,15. Quanto que é 15 menos 6? 15 menos 6. Vamos lá, gente. 9. Aí pede emprestado de novo. Dá 1. Aqui, beleza. 2, 29. Perfeito. 29 igual a 2 vezes D. Esse 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, meu deslocamento vai ser 29 dividido por 2. Quanto que é, gente? 29 dividido por 2? 14,5 metros. Olha, que loucura. 14,5 metros foi o que ele andou em 1 segundo. Pensa isso, gente. Pensa isso. 1 segundo, ele percorreu 14,5 metros. Tá? Então, atenção total no trânsito, tá? A segunda parte agora. Tá tudo bem até aqui? Tá? Dá uma pausa. Assiste de novo. Volta um pouquinho. Acompanha. Vamos lá? Próxima parte. Então, a última parte vai ser quando ele começou a frear. Se ele começou a frear, ele parou, certo? Então, qual que é a minha velocidade final? 0. 0 ao quadrado. A minha velocidade inicial, 15. Lembra disso daqui, ó, que a gente fez? Isso aqui. 15 ao quadrado. Agora vai ficar menos, porque eu estou parando. 2 vezes. Qual que é a desaceleração, gente? A desaceleração está aqui. 5 vezes o deslocamento. Aqui dá 0. 15 ao quadrado, 225. Menos 2 vezes 5, 10 vezes D. Tá? Mesma coisa que a gente fez ali, ó. Passa para o outro lado negativo. Menos 225 igual a menos 10 vezes D. Passa dividindo, então a minha distância vai ser menos 225 dividido para menos 10. Eu tenho uma distância aqui de 22,5 metros. Volta aqui para mim. E agora, gente? Ixi, professor, que tanto de cálculo, hein? É questãozinha do Enem, meus queridos. Questãozinha do Enem, é isso. Então, quanto que foi que ele andou no total, gente? No total foi 22,5 metros mais o 14,5. Então, o total foi 37 metros que o motorista desatento andou. O desatento andou 37 e o motorista atento foi o primeiro cálculo que a gente fez, 19,6. O que eu faço agora, professor? É só subtrair. Ou seja, lá na tela para vocês. 37 menos 19,6. Quanto é que dá isso, gente? 37 menos 19, 17,4 metros. 17,4 metros, letra I. Vocês ficaram felizes também, junto comigo, fazendo essa questão? Eu fiquei, gente. Eu fiquei todo arrepiado, ó. Nossa, que questão maravilhosa. Maravilhosa. Na tela, dá uma pausa. Anota tudo no seu caderno. Eu falei pra vocês que era em 4 partes, né? Então tá lá, atento e o desatento em 2 partes. E depois eu fiz uma soma, uma subtração ali no cantinho. Beleza? Questão de número 7, questãozinha do Enem. É isso que aguarda vocês lá na prova, tá? É por isso que a gente tá fazendo esse intensivo aqui no Construindo Vencedores. Pra você chegar na prova e falar assim, ah não, isso aqui o Tainan já me ensinou. Então aqui é só, ó, só colocar no bolso. Beleza, amores? Então tá lá, questão de número 7, próxima questão. Questão de número 8 já está na tela. PUC, hein? Questões da PUC sempre deixam a gente felizes. Um carro parte do repouso com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado e percorre uma distância de 1 km. Qual é o valor da velocidade média do carro em metros por segundo? Às vezes você já fica até nervoso, né? Nossa, professor, mas ele só me falou 2 coisas. E agora? É porque não precisa fazer mais. Não precisa de mais informações. Aqui já é o suficiente para você que está aqui nesse projeto maravilhoso. Vamos lá na tela? Que fórmula que eu vou usar aqui, gente? Delta S é igual V velocidade inicial mais 2, não tem 2, esse 2 aqui é na parte de baixo, desculpem-me. Deixa eu apagar o 2. Nada aconteceu. A aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Professor, por que eu vou usar essa fórmula? É o que deu, né? Eu tenho a distância, a minha distância já está aqui, 1 km. Eu tenho a aceleração, está aqui. Eu quero achar a minha velocidade. Na verdade, eu quero achar o tempo, né? Por quê? Como é que a gente calcula a velocidade média, gente? Velocidade média é delta S sobre delta T, correto? Correto. E eu tenho a velocidade? Não, a velocidade é o que eu quero descobrir. Eu tenho o deslocamento? Tenho. O deslocamento está aqui, 1 km.
eu estou precisando achar o tempo para substituir nessa fórmula. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Isso aqui é importante, tá, gente? Parte do repouso. Então, qual que é a minha distância? Qual que foi a distância que eu percorri? 1 quilômetro, 1 quilômetro. Pegou, né? Pegou 1 quilômetro. Por que você fez isso, professor? Ele pediu em metros por segundo, tá? E 1 quilômetro tem 1000 metros. Velocidade inicial não existe, parte do repouso. Qual que é a aceleração, gente? A aceleração dá 5 vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Maravilha. Esse 2 aqui está dividindo, vai para lá multiplicando. 1000 vezes 2, 2000. Igual a 5 vezes t ao quadrado. Esse 5 está multiplicando, vai para lá como? Dividindo. Então, meu tempo ao quadrado vai ser 2000 dividido para 5. Quanto que deu 2000 dividido para 5? 400. Esse quadrado passa para lá em forma de raiz. Raiz quadrada de 400, então eu vou ter um tempo de 20 segundos. Acabou a questão, hein? Lindo. Posso marcar lá o 20? Não pode. Calma aí, meu querido. Calma aí. Não vou marcar o 20 ainda não. Vamos lá que ainda tem uma coisinha pra fazer, né? Tem coisinha pra fazer. Então vamos lá. Isso que a gente achou foi o tempo, mas ele pediu pra gente a velocidade. Vamos calcular a velocidade agora? A minha velocidade média vai ser minha distância dividido pelo meu tempo. Corta 0 com 0. Quanto que dá, gente? 100 dividido para 2? 50 metros por segundo. 50 metros por segundo, minha velocidade, letra C de certei. Certei. Muito bem. E aí, o que você achou? A PUC, como sempre, né? Como sempre, trazendo questões maravilhosas e sensacionais para nós. Beleza? Na tela de novo. Dá uma pausa, anota e vamos para nossa última questão de hoje. Questão de número 9. Tá na tela para vocês. FUVEST também. Questões excepcionais. Em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente, a partir do repouso, de uma altura de 45 metros em relação à superfície da água. Eu vou até anotar esse 45 aqui, ó. Vamos botar aqui o nosso marca-texto. 45. O tempo decorrido em segundos entre o instante em que o jovem iniciou a sua queda e aquele em que um espectador parado no alto do penhasco ouviu o barulho do impacto do jovem na água é aproximadamente. Gente, se está escrito aproximadamente, o que isso significa? Bota aqui para mim. Eu vou achar o valor exato? Então vou achar, obviamente, um valor aproximado. Então vamos lá, aqui tá tranquilo. Você pode achar que essa questão aqui, meu Deus, professor, é muito difícil, muito possível. Não é não, tá? Tranquilo. A diferença é que eu vou ter que fazer dois cálculos, né? Eu vou fazer o cálculo para descobrir quanto o cara demorou para cair, né, do penhasco até a água. Depois um outro cálculo da velocidade do som. Quanto tempo que o som do cara batendo na água chegou de volta no cara lá em cima. Beleza? Então vamos lá, vamos tentar? Vamos tentar? Então tá lá. Tá lá na tela. É a mesma fórmula, né? Delta S é igual a V inicial mais 2 vezes a aceleração do deslocamento. Professor, por que eu vou fazer essa fórmula aí? Desculpa, ó, essa parte aqui eu tô misturando as coisas já, hein? Vamos lá, caneta. A aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Exatamente a mesma questão, a mesma fórmula que a gente usou na questão anterior. Gente, qual que é o deslocamento do cara? 45. Tá aqui, ó. O deslocamento tá aqui, se você se perdeu. Velocidade inicial, 0. Por quê? Parte do repouso. Ele tá lá em cima e se joga, né? Parte do repouso. Tá aqui o do repouso. A aceleração. Qual que é a aceleração? Tá aqui, ó. A aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, 10. Qual que é o tempo? O tempo é que eu quero descobrir. Dividido por 2. Esse 2 aqui tá dividido. Passa para lá como? Muito bem, meu querido. Multiplicando. 45 vezes 2, 90. Igual a 10 vezes t ao quadrado. Passa dividindo, né? Então eu tenho t ao quadrado, que é 90 dividido para 10, que dá 9. Esse quadrado passa para lá em forma de raiz. Qual que é a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9, professor? 3. 3 segundos. O que significa esse 3 segundos? Já pode marcar lá? Ainda não. Esse 3 segundos significa, é o tempo que o jovem pulou e demorou para cair na água, tá? 3 segundos. Perfeito? Perfeito.
E se você quiser marcar lá, né, o 3 já pode, né? Porque não tem nenhuma outra opção parecida. Mas então nossa resposta já seria a letra A. Mas vamos entender por que é a letra A? Eu vou fazer de novo um outro cálculo de velocidade média, ΔS sobre ΔT. Qual que é esse cálculo, professor? É esse aqui, ó, da velocidade do som. A velocidade do som, então, é 360 metros por segundo. A minha distância, qual que foi a distância mesmo, gente, que ele pulou da água? Qual que foi? 40 aí? 45. Dividido pelo tempo. Só trocar de lugar, né? Esses dois caras aqui. Então, o meu ΔT vai ser 45 dividido para 360. 45 dividido para 360 dá quanto? 0, larga essa calculadora, meu querido. 125 segundos. Fácil, hein? O que você achou? Fácil, mais difícil? Então, se ele demorou 3 segundos para cair e o cara demorou 0,120 segundos para escutar, então seria 3 mais 0,125, que é 3,125 segundos. A questão fala aproximadamente, então aproximadamente 3,1. Legal, hein? Nossa, na tela de novo. Dá pausa, anota no seu material. E aqui só sucesso, hein, gente? Só sucesso na nossa aula de hoje, que foi apenas resolução de exercícios. E extremamente importante, matemática e física, né, exatas, é construção. Se você não fizer, não sai do lugar. Não sai do lugar. Então estamos aqui para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Beleza? Meus queridos, meu nome é Matheus Tainan, eu sou o professor de Física. Muito obrigado por assistir até aqui. 9 exercícios, ó, no bolso sobre velocidade e aceleração. Obrigado, vejo vocês na próxima aula. Beijos e tchau!